Olá, pessoal! De volta aqui no Ana Conecta Vozes, no segundo episódio dessa temporada. Estamos trazendo aqui olhares sempre muito importantes e relevantes sobre carreira, futuro do trabalho, movimentos desse mercado de trabalho atual, o que tem pela frente, olhares sobre tendências. Eu sou Ana Rosa Marco Arthur, eu sou pesquisadora da área de futuro do trabalho, eu me considero uma conectora de pessoas, amo esse papo, essa conversa, gosto demais da informação, muito bem fundamentada. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse episódio em que nós temos nada mais, nada menos aqui do que a Mara Alfradique, uma querida, que nesse mês aqui em que a gente celebra o Mês Internacional das Mulheres, vem inspirar a gente com história, a jornada dela, e vem falar de algo que todo mundo ama, apesar de muita gente ainda considerar um assunto para deixar guardado para um futuro. Inovação, né? Especialmente uma turma jovem que prefere dizer assim, não, inovação é mais para quando eu estiver mais à frente na carreira. Será? Eu ousaria dizer, né, Amara, que a inovação ela está nas coisas mais simples que a gente possa imaginar, gerando valor, mudando processos, mudando formas, criando coisas novas, mas com simplicidade, menos complexidade. E a Mara vai trazer isso e muito mais. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui nesse espaço e que a gente curta, aproveite a companhia da Yamara. Seja bem-vinda, Yamara. Eu que agradeço. Ai, que bom que deu certo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu adorei ter você aqui. E essa conversa nasce de um encontro, né? De um encontro onde a Mara estava realmente num evento. A gente se encontrou num evento, num painel. Estávamos juntas num painel. E o assunto ali no painel também era sobre inovação, sobre transformação a partir das nossas próprias histórias. Eu lembro bem daquele encontro. Então, ali nasceu uma ideia. Sim. E a Mara queria tanto ouvir você, né, no nosso espaço, do espaço que a gente gosta de ampliar, iluminar histórias, iluminar jornadas. E aí a Mara aceitou o convite, eu achei lindo, então estamos aqui materializando esse encontro. Então, seja bem-vinda, esse é um espaço em que a gente traz, Yamara, para cá reflexões e inspiração pela jornada, pela história, pela sua atuação, pelos seus pensamentos, pela sua forma, né, de enxergar esse mundo, né? Então, é isso que a gente vai fazer um pouquinho aqui. Obrigada. Aqui a gente tem um roteiro que tecemos juntas, mas é um roteiro que a gente deixa como guia aqui, porque, na verdade, pelos nossos episódios aqui, a conversa flui de uma maneira muito especial. Então, deixemos a conversa fluir. E falando um pouquinho de você, nesse primeiro bloco aqui da nossa conversa, conta um pouquinho para a gente, Yamara, para a nossa audiência, como que a Yamara chega nesse início, nesse primeiro trimestre, março de 2026, né? Conta um pouco desses seus movimentos, conta um pouco dessa carreira, dessa trajetória, dessa jornada. Fica à vontade. Eu agradecendo de novo, né, por estar aqui, é muito bacana. E é curioso, porque quando a gente se conheceu, eu estava voltando a aparecer. Porque, na verdade, eu fiz, né, sou consultora, né, de carreira também, depois eu vou contar um pouquinho sobre mim, mas depois eu comecei a trabalhar muito com eventos e ações como coordenadora, né, sênior de operação, muito nos bastidores. E aí eu estava voltando a aparecer nos painéis, né, a convite, e a gente se encontrou. Então, o ano de 2025 foi curioso que eu voltei a aparecer nos palcos do qual eu sou curadora, que depois nós vamos falar sobre isso. Dificilmente eu estou nos palcos,
né? Fui muito há um tempo atrás, voltei em 2025. Ótimo. Então, 2025 foi um ano curioso. O que eu falo de Iamara, né? Iamara é uma pessoa... é simples, eu gosto da simplicidade, porque eu acho que as coisas funcionam assim. É uma pessoa que se conecta e gosta de pessoas. Olha que lindo. Eu venho essa questão da palavra ecossistema de inovação, eu já fazia bem antes, sem saber, que, Olha, né, aliás, nem tinha esse nome, porque de tanto me relacionar, conectar, e não só isso, que a gente vai falar, sustentar. Perfeito. Né? As pessoas que passaram pela minha vida nas empresas que eu trabalhei, quando eu fiz consultoria, elas permanecem. Quando eu brinco que viram amigas, né? Que amigas, assim, é porque eu encontro, é aquele abraço gostoso, elas me procuram até hoje, troca nas minhas redes sociais. Então, é isso que eu acho que faz a diferença. E tem muito a ver comigo, sagitariana, né? Sou formada em administração pela Universidade Federal Fluminense, porque meu pai tinha uma distribuidora de material e eu vivia naquele momento ali, na coisa de ver meu pai no escritório, eu ficava brincando de caixinhas, assim, fazia meu escritório, sabe? Que bacana. E começou assim, e aí eu fui para esse lado da administração, mas aquilo ali... O empreendedorismo, sabe, faltava algo a mais ali para mim. Né? Então, eu começava a estudar, ia para esse lado, mas o que é empreender? Bacana. O que é de fato? E eu começava a ver por que as empresas fecham. Ah, mas um amigo meu fechou e tal. E assim, eu sempre fui muito curiosa para as coisas, né? E comecei a estudar administração, a estudar mais isso, e dali eu me conectei, fui para uma grande empresa, que foi assim, um marco, que nessa grande empresa eu aprendi que desenvolvimento econômico é no coletivo. Isso já fez um plus, assim, na minha cabeça. Bem interessante, hein? E aí eu falei, poxa, tem algo a mais. E dali eu trabalhei por um tempo, me mudei para São Paulo, e ali foi uma escola onde eu consegui passar por várias áreas, isso também é muito interessante. Você começar de baixo com um estágio, que eu vim de um estágio da minha universidade. Eu, né? Também, mesma trilha. Empresa júnior. Então, integração escola-empresa. Exatamente, que eu tinha um coordenador maravilhoso e que me dava, e dali eu fui me posicionando para que eu pudesse passar por várias áreas. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de passar por várias áreas dentro dessa grande empresa. E que grande aprendizado. Não, super. E dali teve uma mudança na família, né? Eu sou mãe de gêmeas. Então, quando elas vieram, aquele trabalho e tal, eu falei, eu também quero me dedicar a essa coisa, né? Eu quero a maternidade. Ao tempo, porque eu não tinha mais tempo. Eu fui crescendo aquela coisa que você vai crescendo também, vai ficando sem tempo e tal. Mas eu queria também viver a maternidade. Então, eu saí dessa grande empresa, fiquei um pouco fora, mas eu queria voltar, porque essa grande empresa, além da escola, ela me motivava. Eu tinha um motivo, uma atitude para agir de várias formas. Né? E aí, depois, quando eu fui morar em São Paulo, voltei para o Rio. Quando eu voltei, já teve o convite para eu ser consultora dessa empresa. Já não era mais funcionária, comecei a trabalhar com consultoria. Nossa, ali eu me achei. Porque, assim, como eu falei, né? Eu vim dessa grande empresa, trabalhei em várias áreas, e depois eu pude atuar como consultora, ou seja, que é uma realidade também de credenciamento dentro da empresa. Então, eu falo que eu trabalhei em várias áreas de dentro e fora, e assim, o aprendizado para mim foi total, assim. Olha só, que total. Incrível. E assim, tantas vidas passaram, por isso que eu falo que o relacionamento fica, e você ser uma partezinha, eu acho que o que faz a diferença é isso. Quando você descobre que você é uma parte integrante no sucesso de alguém ou na mudança de mentalidade de alguém, isso, cara, fez total. Te transforma. Me transforma total. Então, eu me achei ali de uma tal forma que eu não entregava só conteúdo. Eu estudava para entregar sempre o meu melhor, mas como eu falei que eu sou uma pessoa simples, mas dentro da minha simplicidade eu queria passar algo a mais nas minhas consultorias que era meu. Não só aprendizado de vida, mas de coisas assim, olha, isso dá certo, você tem esse carisma assim, assado. Claro. Fui fazer coach. Bacana. Eu sou coach também, uma formada. Uma ferramenta poderosa.
pelo Instituto Japonês Internacional de Coaching. Então, também, assim, deu outros insights. Claro. Também num método que eu aplicava. Então, assim, eu fui já funcionária pública, mas comissionada, porque eu já fui secretária de administração de uma prefeitura. Olha, assim, Mix de experiências. tantas oportunidades, né? Já tive empresa de eventos, enfim. Eu acho que isso tudo foi uma escola tão importante que ela foi encaixando, sabe? De uma maneira que fluida. Acho que isso que foi me tornando o que eu sou hoje. Porque quando eu penso, às vezes lá nos palcos, as pessoas falam assim, nossa, mas você é tão calma que o negócio pegando fogo. Mas é porque eu já passei por tanta coisa. Verdade. Né, que eu sei que se estressar naquele momento de uma forma errada vai me tomar mais tempo do que eu pensar na solução e no que eu posso agir aqui agora. Então, isso também é aprendizado disso tudo que eu passei. Então, assim, é uma história que foi construída por várias áreas, por várias oportunidades e também que dependeu muito de mim, de achar o meu lugar. Tem uma história curiosa que eu fiquei pensando, falo ou não falo, mas eu falei lá na... E é uma verdade. E pode inspirar as pessoas, né? Claro. Eu nunca fui boa em entrevista de emprego. Então, eu fazia uma entrevista e eu falava assim, gente, eu tenho tudo da área, por que eu não passo na entrevista? Né? E aquilo me chamava atenção. E eu queria, às vezes, pedir um feedback, mas as pessoas são difíceis de dar feedback. E aí, eu sou de me desafiar muito. E eu falei, então eu tenho que me mostrar mais para que as pessoas possam me ver de uma forma diferente que eu não conseguia me mostrar dentro das entrevistas que eu fazia. E aí, quando às vezes eu recebia algum feedback, eu tentava melhorar em mim aquele ponto para que que fizesse a diferença primeiro para mim também. Né? Que tinha que fazer diferença para mim. De uma forma intuitiva. Sim. Ninguém te dava esse feedback, mas você ia se analisando. Quando tinha, eu melhorava, mas a maioria intuitivamente. Então, você intuitivamente identificava, eu acho que eu posso melhorar nisso, eu posso me apresentar melhor, eu posso me expor mais, né? Positivamente. Exatamente. E aí você ia treinando essas habilidades. Porque qual outra forma eu poderia me mostrar mais? É mostrar o meu trabalho, mostrar os meus resultados. Claro. E aí eu fui buscando isso, né? As oportunidades que vinham, e como sagitariana, de novo falando, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Não, no dia a dia, minhas filhas, eu falo não. Não no sentido de que eu adoro me desafiar. Se você me falar, Amara, você vai fazer um podcast sobre isso? Não, dificilmente eu vou te falar não. Eu vou falar assim, eu vou estudar sobre, e vou falar, eu acho que eu posso... Vou me preparar e vou fazer. Perfeito. Isso. Então, eu acho que também isso tem um pouco de mim, né? Assim, se eu acho que eu vou conseguir entregar e estudar, eu não vou falar não. Eu vou buscar ser melhor ou fazer melhor, mas sempre na simplicidade, porque eu sou uma pessoa muito de perguntar. Né? Tá correto? Tem alguma coisa que está faltando? E trocar, né? E trocar, exatamente. Esses conhecimentos, né? Eu acho que foi isso que... Bacana. Muito e bom. meu jeitinho, né? O pessoal fala que eu tenho meu jeitinho. Você é uma pessoa muito, assim, das relações humanas, né? A gente se conheceu, falou na primeira vez, parecia que a gente já se conhecia, assim, há muito tempo. Interessante. Todo mundo fala isso. É uma abertura que você dá, sim. né? Você sente também, provavelmente, a energia das pessoas, e aquilo vai fluindo, bacana. Não, e posicionamento, porque eu sei aquelas pessoas que eu posso brincar, mas isso veio com a experiência. Perfeito. Como eu lido muito com C-levels, né, com diretores e presidentes, eu sei aqueles que são mais maleáveis, que eu posso não brincar, mas ser assim, mais flexível, e aqueles que eu tenho que agir de forma mais formal. Isso. Porque existem ali os limites. Exato, e eu respeito todos eles, perfeito, com certeza. Perfeito. Eu estou estudando esse ano, estou trazendo para o campo da pesquisa, e estou apaixonada, né? Tipos de carreira, que eu estou dentro das minhas linhas de trabalho, e aí é futuro do trabalho, também desenho de carreiras, de curto, médio e longo prazo, né? Estou indo num trabalho muito forte nessa frente. E essa pergunta não está no nosso roteiro, acabou de surgir de algo que você trouxe aqui que me deu esse insight. E dentro dos perfis de carreira, tem uma linha de estudo e de pesquisa que considera, até Michael Driver é um dos
dos especialistas que traz esse tipo de classificação. E é bem interessante, porque quando eu li a primeira vez o material, assim, fiquei apaixonada, porque ele classifica, tem outros professores, também pesquisadores que estão com ele nesse aprofundamento. E ele trouxe 4 tipos de carreira que eu achei bem interessante. A linear, a especialista, a temporária e a carreira em espiral. Na linear, né, fica bem intuitivo, é aquilo que você se propõe, entra numa grande empresa ou em alguma instituição e segue aquela carreira pelo o tempo mais longo que você conseguir, porque aquilo é o que você gosta, é o que você deseja, e tudo bem, sem julgamento. Depois vem a especialista. Né? A especialista, ela é uma carreira que não necessariamente a pessoa assume papéis de liderança, mas ela assume papéis de grande domínio naquilo em que ela se propõe e atua. Então, ela cresce na carreira dessa forma. Né? A temporária é aquela em que pessoas trabalham temporariamente em alguma atividade, apenas como uma forma de, às vezes, deixa eu aprender um pouco mais disso aqui, ou então os tempos estão apertados, eu estou precisando, né, de recursos financeiros, deixa eu me dedicar um pouco aqui. E esse pode ser uma experiência temporária até que a pessoa encontre algo mais estruturado do perfil que ela deseja. E a em espiral é muito incrível. Estou apaixonada por esse campo porque eu me vejo nele, né, minha Mari? É o que você olha para a sua jornada. E você falou uma frase aí que me disparou exatamente esse estudo que eu estou fazendo. Está ficando lindo. Que diz assim: tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Você falou uma frase, né, parecida com essa. Tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Exato. Todas as minhas experiências. Independente se ela foi ali um CLT, se ela foi uma carreira que no momento comecei como linear, você começou parecida comigo, né, direto da escola para um estágio, um programa de integração. E assim foi. Mas esse quarto tipo, essa é a minha pergunta para você. Na verdade, isso aqui é até uma consideração. Como que a gente pega todo essa bagagem e repertório que a gente tem e foi construindo ao longo das nossas experiências profissionais, né, laborais, e constrói um novo caminho, Yamara, que ele nos preencha como pessoa, realização, que aí eu vou entrar também em outros campos, né? Ele tem um papel também, o trabalho nesse momento da vida, eu estou com 56 anos, tem também o papel de realização pessoal. Exatamente. Propósito, objetivo, gerar valor. Você falou aqui, criar valor para as pessoas, ver as pessoas florescerem a partir do seu trabalho. Então, isso importa, né? Mas também com um outro assunto que conecta com o primeiro episódio até que a gente gravou aqui no Ana Conecta Vozes, que foi a longevidade produtiva. Como que eu também me desenho para sustentar e financiar, e aí eu estou falando sim de recursos financeiros também, os meus próximos X anos que eu terei como um ser que vai viver mais e, se Deus quiser, melhor. Com certeza. Temos medicina, temos tecnologia, temos conhecimento e, se Deus quiser, temos vontade de fazer coisas boas para todo mundo. Eu falo que eu tenho muito, eu tenho muita vida ainda pela frente. A consideração que eu queria fazer e trazer você para esse assunto é exatamente essa, totalmente fora do roteiro. Exatamente essa carreira em espiral que a gente está construindo, na verdade, nesse nosso tempo, né? É aquilo que a gente enxerga, que nos preenche, nos faz brilhar os olhos, como esse brilho que eu estou vendo aqui, quando você fala da sua jornada, mas também que aponta e acena para futuros em que você sabe muito bem onde você quer estar, onde você não quer estar,
porque tem isso, sempre isso importa. Total. E a maturidade nos traz cada vez mais clareza sobre isso. E escolhas que você pode fazer para viver cada vez mais nesse universo de uma carreira que te preencha com uma vertical de realização pessoal, uma vertical de entrega para a sociedade, de valor para a sociedade, e uma vertical, um pilar de recursos financeiros para que você se mantenha com uma qualidade de vida que você deseja, entendeu? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Nossa, porque tudo que você falou coisa na minha cabeça é incrível, agora. como isso se conectou de uma forma incrível. Ó, vem muita coisa, assim. Minha cabeça fica assim, né? Mas o que eu tô pensando aqui, assim, pra gente colocar na ordem. Primeiro, se você não sabe onde você quer chegar, aquela coisa da qualquer lugar serve. Cara, isso pra mim, vou te falar, foi um estalo, porque parece clichê de coisa, mas desde o filme, isso que é uma verdade absoluta. Sabe? Eu converso com várias pessoas que ela fala, mas eu não sei se isso é bom pra mim. Gente, a pessoa já tem 50 anos. Se em 50 anos você não sabe o que é bom pra você, entendeu? Ainda dá tempo, mas bom, o que não é bom. Eu descobri o que não gosto. Então, o que eu não gosto... Importantíssimo. Isso já é o ponto. Isso já são o que eu não quero para mim. Direcionadores. Isso aí eu acho que é o ponto-chave. Nem você ir no que você gosta. O que eu não quero para mim e o que eu não gosto. Ponto. Se você descobrir isso, eu acho que isso aí já é uma chave assim, que vai te impulsionar. Salto. Que aí você já sabe, isso eu não quero. Você não vai perder seu tempo com isso. Eu não gosto disso, eu não quero isso para mim. Vou fazer 52 anos. Então, assim, eu tenho muita vida. Então, eu quero muita coisa. Perfeito. Eu não vou perder tempo com aquilo que eu não quero. Perfeito. A maturidade é simples. Eu falei que eu sou simples, é simples. Então, eu vou buscar e me relacionar com aquilo que eu quero. De soma. E eu, assim, a cada ano eu penso mais um ano, mais 2 anos. Vira um ano, eu penso não só naquele ano, mas um ano, outro ano, outro ano. Bravo. Eu quero chegar ali. Eu tenho pessoas que me inspiram. E isso é importante. Você ter pessoas que te inspiram, porque elas te impulsionam, mostram que é possível. Então, se você também não tem pessoas que te inspiram, também passa a olhar, porque isso te emociona, você começa a seguir ela vai te dar insights, que vai te fazer também fazer esse movimento de te tirar do lugar. E até buscar o seu próprio. Até buscar o próprio. Se inspirar para buscar o seu próprio. Total. Assim, e na minha vida, o que eu senti? Eu comecei a sentir quais eram os meus pontos fortes. Lembra? Primeiro comecei o que eu não quero. Ótimo. Aí eu mudei. Eu não fui para os pontos fracos. Eu fui para o ponto forte. Ilumina o que você tem de abundante. Exatamente. Porque quando você ilumina o forte, você enfraquece o outro lado. Então, isso não significa que você vai desprezar o que você precisa desenvolver. Eu vou trabalhar, vou desenvolver. Mas quando você potencializa... Força, exato. Aí onde eu vi que eu tenho força? Nessa conexão, relacionamento. Eu sou muito empática também. Isso eu aprendi, essa palavra empatia, a primeira vez que eu aprendi ela, eu não sabia o que significava ao fundo. Essencial. E eu acho que isso que também me ajudou nos meus relacionamentos hoje, como líder. Perfeito. Né? Então, assim, todo mundo que passa aí, quem está me vendo aí também, que já passou por mim, manda uma mensagem, que eu adoro reencontrar todo mundo, mas eu acho que é isso, é entender o outro, onde ele se encaixa, o momento dele, em cada detalhe, o que ele tem de bom em trazer isso para junto, sabe? Perfeito. Eu não gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de trabalhar com o outro. Bacana. Mas com o outro mesmo, porque eu vejo muita gente falar que trabalha coletivo, que trabalha em equipe, mas na verdade não trabalha. Para mim é junto mesmo, tem que trabalhar junto, entendendo os momentos. Dando as mãos. E o resultado também é coletivo. Bacana. Não tem essa coisa, o meu resultado. O meu, né? Então, assim, por isso que quando você foi falando... E aí tem uma coisa muito importante que eu quero trazer agora. Você vê que várias... Eu fugi, você volto... tem uma linha de raciocínio muito clara. E aí eu falei, eu vou falar isso... Eu vim por isso para chegar nisso. A gente tem um hub importante que nasceu ano passado, lá na empresa que eu trabalho, se eu vou falar mais sobre ela, que é um hub que vai tratar 50 a mais. Lindo. Gente, eu estou muito feliz em ver essa mudança desde o ano passado. Necessário. Do 50 a mais. Porque a gente chegou, 2023, 2024 ali, numa coisa que só queria jovens, 50 já estava velho, ainda tem muita dessa história. Muito. Mas, gente, o que... Eu vou te falar,
Hoje, eu sou uma profissional muito melhor do que eu era. E assim, mas você já tem 50? Gente, se deixar, eu vivo até 100. Eu tenho tanta garra. Temos pesquisas Tanta recentes, vontade, Yamara. sabe? 55, 50 a mais, você atinge o auge do seu desempenho cognitivo. Eu não estou falando de todos os jovens, Maravilhoso. não. Porque tem gente que também marginaliza muito a geração Z. Tem muita geração Z boa. Concordo. Mas tem muito que veio de uma criação que não está acostumado a dizer, quando você fala não está acostumado àquela coisa da responsabilidade. Exatamente. Então você tem que moldar e explicar, olha, na realidade é diferente, mas você tem que conversar e mostrar que ali é diferente. Tem que desenvolvê-los. Mas o que eu falo de mim e de pessoas 50 a mais, eu estou muito feliz em ver esse movimento de começar a ter um olhar para a gente. Porque a gente não traz só a experiência, a gente traz a vontade que vem junto com essa experiência de dar continuidade. Perfeito. Né? Então, eu vejo, por isso que eu falo, eu vejo o amanhã, o depois do amanhã. Gente, 60 anos eu me vejo trabalhando plenamente. Aliás, eu tenho na minha cabeça o que eu quero fazer aos 60 anos. Ideias de projeto. Porque, por exemplo, Legal. Eu ia fazer mestrado em 2020, veio a pandemia e cancelaram o mestrado que eu estava inscrita. E depois com esse negócio de mestrado, você tem que ficar indo e tal. Sim. Com a vida, né, que eu fui acumulando, né, eu não consegui fazer o mestrado, mas é uma coisa que eu quero fazer. É um objetivo sim. E eu quero me dedicar para frente. Perfeito. Né, que não tão distante, eu vou me encaixar Isso aí para aí, fazer. Então, isso assim... E é já pensando no meu futuro, porque eu adoro falar com pessoas, trocar com as pessoas, trocar conhecimento. E eu quero estar numa universidade, continuar com as minhas palestras, enfim. Então, eu também penso lá na frente. Carreira em espiral. Carreira em várias espiral. Exato. áreas de domínio, onde você faz um mix e Exato. tira o melhor de todo esse E saber. você vê, gente. como eu te falei, Lindo. com 51, eu Já volto tô aos... testando aqui Olha o só, modelo. 51 eu volto aos palcos. Quando eu comecei a ficar um tempo que eu fazia palestra, workshop e tal, depois eu fiquei nos bastidores e eu falei, não, agora está na hora de eu começar a aparecer. Então, ano passado, eu acho que eu participei, sei lá, quase 10 painéis em lugares diferentes. Inclusive, eu apareci com lideranças importantes de inovação no Rio Innovation Week. E estou vindo aqui no podcast, esse ano eu já apareci em painel, eu tenho outras oportunidades de convites. Então, assim... E você promove eventos incríveis, Yamara. Mas eu estou sempre nos bastidores. Mas isso também pode te levar para uma... exposição. Mas isso por quê? Que eu comecei porque eu já estou vendo onde eu quero. Maravilhoso. Então, eu já estou trilhando. Eu já estou trilhando isso. Perfeito. Né? Então, eu acho que assim... Lindo. Várias... Veio se eu falar, esse assunto eu vou ficar assim... mas eu acho que eu estou trazendo mais esse estudo para esse ano em diversas linhas de atuação que eu estou desenvolvendo. E que bom que eu senti... na intuição que eu devia trazer um pouquinho aqui, eu já fiz um teste aqui, uma experimentação do quanto ele se aplica. Total. Do quanto o entendimento desses perfis, desses tipos de carreira, podem iluminar caminhos, entendeu? Sim. Independente do estágio. Pode ser um jovem que esteja saindo da universidade, pode ser um jovem que esteja no ensino médio, mas deixa eu entender conhecimento que te dá direção e liberta. Deixa eu só completar que você falou algo, assim, quando eu falei do etarismo, olha que importância nós temos no desenvolvimento desses novos jovens entrando no mercado de trabalho. Perfeito. Olha, é experiência, conhecimento, é tato, principalmente quem é mãe, né? Aí a gente vai voltar depois para frente falar de mulheres. Sim. O quanto a gente consegue trabalhar e ajudar nesse desenvolvimento, guiá-los nos novos. Olha que e guiá-los nessa direção de mais impulso, de aberturas. Não tirar, como muita gente fala. Não é restringir nem limitar, ao contrário, né? Trazer, impulsionar. A serem criativos, potencializar seus talentos a serviço. Olha o tamanho disso, Yamara. Então, exato. Aqui no coração, que eu vou botar isso aqui, porque a Yamara me inspirou. E olha só que explosão que a gente tem aqui. Mas voltando ao ecossistema de inovação, uma área da sua especialidade, domínio, eu tenho aqui alguns números que eu pesquisei para curar aqui o nosso podcast, e são movimentos interessantes, né?
2024 e 2025 marcaram uma virada importante no cenário global de inovação. Até porque foram os primeiros anos, você vai lembrar bem disso, que a economia global começa a se reposicionar, até alguns especialistas chamam de reaquecer, né? Depois da retração de 23, o capital voltou, só que mais criterioso. A era do crescimento a qualquer custo deu lugar à eficiência, governança e sustentabilidade. 3 palavrinhas que você deve ouvir assim várias vezes por dia. E adoro. Não é? Exato. Ouvir falar. Segundo PitchBook Global VC Outlook 2025, o investimento global em Venture Capital voltou a crescer, puxado principalmente por tecnologia, IA aplicada, Deep Techs e Climatechs. Agora tem também um surgimento nesse 25-26, despontando muito Health Techs. Você tem todo esse panorama, né? A IA generativa sozinha movimentou mais de 50 bilhões de dólares em 2025. É um número para a gente refletir bem, consolidando-se como uma infraestrutura estratégica, não apenas tendência. Mas inovação não acontece nesse vazio, né, Yamara? Você conhece bem. Acontece em redes. E você fala tanto disso que eu digo que é o seu superpoder. Em ambientes, em ecossistemas. Vamos falar exatamente nesse bloco sobre ecossistemas de inovação. O World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial, no relatório global de 2025, reforça que ecossistemas mais resilientes combinam 4 pilares: talento, capital, infraestrutura institucional e cultura colaborativa. No Brasil, São Paulo segue como principal hub latino-americano. Segundo a startup Genome 2024, São Paulo figura entre os top 30 ecossistemas globais. É 2024. Como a gente vive um tempo muito veloz, a gente pode também já ter dados mais recentes e informações mais recentes. O Rio avança com um ecossistema emergente, especialmente com a consolidação da Rio Innovation Week. Sua área também de domínio, conhecimento e atuação aí brilhante que você desenvolve lá. Então, vamos às nossas perguntas aqui, Amara. Da teoria para a prática, né? O que é, de fato, eu gosto muito de trazer conceitos aqui que a gente também ilumina, esclarece, né? O que é, de fato, um ecossistema de inovação? Para além desse conceito acadêmico, o que realmente faz um ecossistema funcionar? Ou mesmo o que pode matar um ecossistema? São 3 perguntas em uma, né, Amara? Depois eu complemento aqui com as próximas. Como eu comecei a falar no início, eu já trabalhava, usava, falava e sentia ecossistema de inovação há muitos anos. Intuitivamente. Lindo. Ecossistema de inovação não é evento, não é um hub hypado, bonito, instagramável. Não é só conexão. Ecossistema, ele só existe se ele for ativo, mas é ativo dia a dia. Conexão só funciona se gera resultado. Perfeito. Se tem sustentabilidade. Por isso que eu falei que eu adoro essas palavras. Bacana. Se a conexão, você não continua, não sustenta, não tem continuidade, não acontece nada. Eu fui ali, te encontrei, aí abraço, coisa que fala que é de carioca, né? Sim. Vamos marcar. E nada acontece. Isso. Então, assim, quando a gente fala de ecossistema, não é só uma comunidade com trocas, com conexões, né? Não. É algo que acontece, que está junto o evento, que está junto a rodada de negócio, que está junto a troca, mas que principalmente está acontecendo ali o pós. Ecossistema acontece, na verdade, no pós, no depois.
Eu fui ali, num hub, num evento, numa conexão, entrei numa comunidade, que é muito importante a gente falar sobre isso, mas e aí? O que eu faço com isso? Com tudo isso. Como eu transformo isso em algo que vai gerar valor para mim e para o meu negócio? Perfeito. Muitas pessoas entendem como ecossistema justamente isso. Eu estou montando um hub, eu vou fazer um eventozinho, tem uma área de cowork, e já faço parte de um ecossistema, sou de inovação. Não é assim que funciona, né? Há pouco tempo, tem uns 2 dias, acho que foi final de semana, me ligaram, estão criando um novo hub de inovação e me perguntaram, Mara, como é que eu crio um novo hub de inovação? Olha, que interessante. Você é um referencial. Me dá uma coisa, me ajuda, porque a gente precisa trazer para cá, um lugar mais distante e tal. Aí eu falei, mas o que você quer? Não, eu quero ser um hub. Eu tenho a sala, tenho cadeira, tenho isso. Eu falei, tá, sala, cadeira, você tem uma estrutura física, é importante. Tem um espaço. Mas é um ponto dentro de um contexto muito maior. Então, eu falo, o que você quer gerar? Primeiro, você tem que pensar o que você quer gerar com isso. Quem você quer conectar, quem vai ser seu público, qual o objetivo, o que você quer? Que valor você quer criar? Porque eu vou criar ali uma sala sem um propósito, com cadeira, vou conectar, para quê? O que aquilo vai trazer? Conectar pessoas, com que objetivo? Com que objetivo? Perfeito. De que área? Então, assim, eu acho que você tem que começar a frequentar outros ecossistemas, que são essas comunidades de troca, para você entender. O ecossistema é justamente você entender essa comunidade, essas dinâmicas, tudo que acontece. Seja numa startup, seja numa corporação, seja um empreendedor, de tirar a ideia. Eu sou da Sai do Papel, né? Eu coordeno uma área de inovação e energia, é um grupo de inovação, e a partir disso, né, do trabalho construído, eu sou curadora dos palcos de inovação, agora também inovação e energia, dentro do Rio Innovation Week, há 4 anos, a gente está na 5ª edição, 6ª edição, acho que há 5 anos, já até me perdi, de tantos anos que eu já estou. Começou em 2022. Então, estou desde 2022. Perfeito. E agora vai ser o primeiro São Paulo Innovation Week. Lindo. Né? Expansão, então, adoro. Essa foi a minha palavra da virada do ano. E aí, expansão. Por que eu trouxe? Eu tenho um porquê. Por que eu trouxe agora vai ser o primeiro São Paulo Innovation Week? O Rio, ele já foi, não vou dizer o número 1, mas ele começou todo esse movimento da inovação, vocês sabiam? E o que acontece? Ele foi se perdendo. Né? Porque o Rio ele tem essa coisa de, às vezes, não concluir. Quem está mudando. E aí veio o São Paulo, que é a entrada, né, de muito, veio, buscou e hoje virou essa potência. Só que o que acontece com São Paulo? Você cresce e depois já tem muita gente atuando, ele criou uma coisa que já está meio que... O recurso, ele vai, como é que se diz? Vai ficando comum. Aquele novo em si... vai deixando de ser novo, porque já tem muitos. Não quero dizer que não, São Paulo ainda é uma potência, mas estou falando que os espaços já estão todos tomados. Preenchidos. Aí vem o Rio. O que o Rio vai buscar? Até tem muito a ver comigo também. O que eu tenho de valor, de bom aqui, não só a vista na cidade maravilhosa. Aí entra toda a coisa do óleo e gás, energia. Por que o Rio avança em todos os eventos, em todas as ações ligadas ao setor energético? Já passou para... É um polo, né, no país. Virou um polo de referência. Então, os maiores eventos, o Energy Summit, o óleo e gás, e vários. Se você for elencar o número de eventos que estão acontecendo, relevantes, que trazem o mundo todo acontecendo no Rio de Janeiro, já demonstra essa mudança e força que o Rio está tomando. E que vem ganhando cada vez mais olhares do próprio país, em diversas instituições privadas, públicas, enfim, como de fora do país. Exato. Eu tenho alguns amigos, né, enfim, também trabalho nessa área de polo de inovação, e eu gosto de conversar com eles porque eles me atualizam. Não, Ana, você não faz ideia de empresas, de instituições grandes, né, até big techs, enfim, Exato. Diversos segmentos que querem colocar aqui uma bandeira de um lab, participar de um hub, de construir, fazer parte de ecossistemas vivos que vão fazer o quê? Fomentar a economia regional, nacional, formar
essa experiência, essa expertise, inclusive com forças das nossas pessoas aqui locais. Exato, relacionamento Tem o Rio muita, é muito forte. E uma coisa que eles me falam, que eu acho lindo também, que você aí vai também ter esse olhar, que é o seguinte: e juntar essas culturas, né, de outros países e outras histórias, enfim, com a cultura brasileira, que é muito forte em criatividade. Exato. Então, tem muitos países de olho nisso também. Como é que eu faço essa receita dar certo? Porque o brasileiro, ele é versátil, ele é criativo. Joga nas 11, eu já ouvi isso de vários estrangeiros. Joga, né? Coloca um brasileiro ali em várias, um perfil de profissional brasileiro, ele entra em várias áreas às vezes um profissional de um país A, um país B, faria somente o seu trabalho numa linha verticalizada. O brasileiro é mais versátil, ele navega, ele é intuitivo, ele busca, ele quer resolver problemas. E isso chama muito atenção pela própria, como é que se diz, característica também do nosso público, das nossas pessoas, né? Eu vou falar uma força nisso. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, e eu vou falar, porque, né, a gente é diferente, briga e tal, mas briga no bom sentido. Mas quando eu falei que pessoas te inspiram, uma das pessoas que me inspira é meu CEO, o Carlos Júnior. Vai ver isso. Por quê? Que eu tive até a oportunidade de uma ver lá pessoa com ele, né, que ele se arrisca. Ele trouxe o Rio Innovation Week. Olha, que bacana, para o Rio de Janeiro. Ele chegou, quando ele resolveu fazer esse evento, que vem inspirado, né, dos eventos de fora do país, o Web Summit e tal, as pessoas chamaram ele de louco, que ele quis fazer em um mês e meio. Ele chamava parceiro e a pessoa disse: você está maluco? Como é que você vai fazer um evento desse? Né? Começou num Jockey, eu acho que eu não era de lá na época, mas acho que choveu, teve lama, tem gente que falou mal. Gente, mas dali foi a ponta que ele bateu o pé, fez. E hoje é um evento que ano passado nós levamos 205 mil pessoas. E já é o gancho para a minha próxima pergunta. Se ele fosse os números foram incríveis. As pessoas que travaram falando que ele era maluco, era isso, não teríamos o Rio. E olha o que ele trouxe de potência para o Rio de Janeiro com um evento grandioso como esse. Que se posiciona como uma agenda formal, oficial. Que é totalmente diferente. A gente vai ter o São Paulo. Eu estou fazendo a curadoria do São Paulo agora. Gente, é diferente. Muito, São Paulo. Muito. Eu morei em São Paulo 6 anos, então. Eu morei também, quase 6 anos. Morei no interior. 6 anos, morei no Alto da Boa Vista, então eu posso falar. São Paulo é diferente do Rio. Quando você falou de São Paulo é abertura. Ali tem uns negócios gerados, mas é diferente. É um estilo mais formal de negócios, né? Ele tem essa frente porque ele está ali na porta de entrada. Sim. Mas o Rio, para inovação, cara, o Rio tem um carisma. Relacionamento. Por que as coisas estão crescendo? Porque essa coisa da colaboração. Eu acho que... Não, gente, paulistas, por favor. Eu adoro, tenho vários amigos paulistas. Mas eu estou falando da verdade que o Rio tem, do carisma, da colaboração. As coisas funcionam de amizade. Fala assim, vou fazer com você, isso, aquilo. Eu vejo lá no Hub. Quando eu peço, me apoia nisso, me apoia aquilo. Como eu consigo? Gente, em São Paulo... Você tem uma coisa linda que eu acho. Entendeu? Vou falar agora publicamente. Ela tem uma lógica de conexão que eu acho inspiradora. Ela diz assim, no LinkedIn, ela diz assim, vou olhar para essa câmera aqui. Estamos iniciando o planejamento para Rio Innovation Week 2026. Exatamente. Dando exemplo. Estou dando exemplo. Exato. Nem sei se você já chamou, mas eu vi alguma coisa lá. Uhum. E você, C-level, profissional, empreendedor, pode receber um convite meu a qualquer momento. Gente, acho que isso resume o que a Yamara acabou de falar. E as pessoas não acreditam que sou eu mesmo. De um rio. Exatamente. Não é para ser algo, como é que a gente diz, pejorativo, ou que fala contra o perfil do paulista ou do paulistano. Muito pelo contrário, são características. Exato. Então, ela criou um jeito próprio de chamar as pessoas, de estimular, engajar, que eu fiquei pensando, na primeira vez que eu li a mensagem dela, eu fiquei pensando assim,
quantas pessoas ficam torcendo para chegar o convite e da Yamara, quando gente. Eu uma acho o máximo. mensagem. Acho o máximo isso. Nossa. É inteligente, Sim. é leve, ao mesmo tempo. E as pessoas se comunicam comigo. Não, e se comunicam comigo. Porque as pessoas se apresentam e eu olho o perfil. E, gente, se não der para ser uma oportunidade, com certeza um convite vai acabar recebendo. Que bacana, mas, assim, o convite ele já tem. Mas isso, eu vou conhecer mais a pessoa. Às vezes não pode ser oportunidade naquele ano. Mas pode ser para uma outra. Como já aconteceram várias vezes. Né? Várias vezes. Até porque isso é cíclico, tá sempre Exato. Reinventando. Tem gente que já chegou para mim e falou Acho assim, máximo, nossa, eu estou assim, muito feliz de te encontrar nesse evento, porque meu sonho... Porque eu vi pessoas respondendo. Ai, eu fico torcendo para receber o convite. Eu falei, ué, então vamos trabalhar para isso, para você estar ali no próximo. Então, quando você fala dessa característica do Rio, acho que você exemplifica isso muito bem quando você cria uma forma de se comunicar que é delicada, mas ao mesmo tempo é potente. As pessoas querem receber um convite seu. As pessoas sabem que uma Rio Innovation Week, uma São Paulo Innovation Week é algo muito poderoso, potente. Muito. Você vê, essa parte de São Paulo é muito global. Ali vocês vão ver palcos e temáticas, vão ver gente também do mundo todo. Mas assim... Maravilhoso. Sabe? Quem for nos dois, eu aconselho, de novo, o ecossistema de inovação, você quer fazer parte, você tem que ser ativo. Perfeito. Nos Conhecer as dinâmicas. Começar as dinâmicas. E trocar, pessoas. Conectar e continuar essa conexão. Se relacionar, quem não é visto não é lembrado. Perfeito. E entendeu? Só para fechar e você até antecipou a nossa questão, a Rio Innovation Week, né, dados aqui da última edição, 205 mil pessoas, mais de 2.500 startups, mais de 33 palcos, todo mundo quer ir. Simultâneos, tá? Esgota ingresso, que eu sei, eu conheço, eu vou, eu participo, enfim, conheço e converso com muita gente no evento. É realmente um evento de porte internacional, que a gente sabe muito bem como é que os eventos vão sendo constituídos. A pergunta que fica é a seguinte: a gente está vendo o seu domínio nessa área, a sua experiência, você fala isso com naturalidade, você fala isso com delicadeza, eu falei. Mas tem uma mensagem muito clara que você deixou também aqui, né? Não é só curar e planejar e realizar um evento. Eu gosto muito do teu ponto. É para além do evento sustentar as relações. Exatamente. Fala um pouquinho, Yamara, disso. Eu acho que é uma das coisas mais valiosas que tem aqui nessa conversa que você vai deixar. As pessoas, quando vêm, assim, quando pensam na curadoria, acham que é só o evento, que é só aquilo ali, não entende o que acontece por trás, né? Para eu chegar ali com aqueles nomes e para acontecer o evento, existe todo um estudo que é feito com tudo que está em mais relevante no mercado, um estudo das pessoas. Existe um método que é usado, toda uma metodologia, existem processos que são gerados, ou seja, tem toda uma gama de ações internas para chegar ali e vocês veem, entender o nosso público, o que vai trazer de novo. Assim, tem uma série de ações que acontecem por trás dos bastidores para você chegar num Rio Innovation Week. Mas o que eu quero falar mais também, o que acontece ali o ecossistema que acontece ali, ele só gera resultado no pós. Perfeito. O evento é conteúdo e abertura de portas de conexões. Quem sabe aproveitar, e eu falo sempre, gente, é uma área de 70 mil metros quadrados, são 5, 6, 7 armazéns enormes. Vocês têm que ir de tênis, tem gente que vai de salto, não aconselho. Nem consigo imaginar. Porque eu, então, que eu vou no 1, a coluna. Nosso armazém do Open Innovation fica no 5, às vezes eu tenho que buscar alguém lá no 1, gente, dá quase 1 quilômetro de distância. Ou mais até. É muito distante, tem que ir correndo e tal. Às vezes tem que usar os carrinhos, agora ainda bem que tem aquele patinete do lado de fora. Maravilhoso, né? Mas o que acontece é o seguinte, o Rio Innovation Week não é para gerar resultado ali. Ele é uma ponta que vai gerar os bilhões que a gente tem depois, toda uma pesquisa de resultados, né? Mais de 4 bilhões que gera de resultados. Isso acontece no pós. Lindo. Isso acontece no pós. Lindo. O evento, ele é a entrada para você se conectar, troca, receber conhecimento, mas o que você faz com aquilo ali no pós é que vai gerar resultado. Perfeito. E muita gente não aproveita. E também, com um evento grande como esse, o que você tem que fazer? Olhar a agenda do evento e se programar.
O Innovation Week não dá para ir num dia. Só se você for muito cartesiano, que eu só vou ver isso. Então, mas você tem que se preparar. Quem não se prepara para os grandes eventos, perde oportunidade. Perde riqueza lá dentro. E se você não pega contato e não mantém... E outra coisa que eu aprendi isso, gente, eu levo para mim, assim, tem que estar quente. Você conheceu a pessoa, falou, conecta a pessoa, na semana seguinte, lá na segunda, que é terça, né, de terça a sexta, você chega e fala, oi, ó, te conectei aqui, te adicionei, cara, tem que estar quente, você tem que manter o quente. Se você leva 1 mês, 2 meses, 1 ano depois para conectar, você vai ter que começar tudo de novo, daquele calor humano. O Rio tem isso também do calor humano. Tem. Né? Isso é característico. Então, aquilo que eu falei, que eu também me posiciono de formas diferentes, né? Com pessoas mais formais e pessoas não formais. Sim. Eu lido com C-levels no palco Open Innovation e presidentes e tal. Quando é do Rio, eu consigo falar, o presidente da Ipiranga fala comigo no LinkedIn. Né? A primeira vez que ele me respondeu, eu achei que não era ele, mas depois a assessora dele disse que era ele mesmo. Que bacana. É que eu pensei que alguém respondesse por ele. Bacana. Isso eu acho maravilhoso. Então, não tem aquelas barreiras, né? Tem uma empresa ali aérea que tem uma barreira. E aí, eu acho que isso é... Mas entender também o lugar, mas é muito difícil. Às vezes, para mim, que eu lido com curadoria, é mais difícil falar com o assessor, que me barra tanto do que o próprio presidente. Né? E eu vejo que no Rio as pessoas são mais maleáveis também. Né? E para mim é muito, muito importante ter o contato com a pessoa no alinhamento do que vai levar. Só que alguns criam uma barreira que eu faço alinhamento com o assessor e só vou conhecer o cara mesmo na hora. Às vezes as isso coisas estão quebra, distantes. Porque ele tem tanta coisa legal para me trazer. Rica. Né? Então, aqueles que eu consigo realmente ter essa aproximação, eu acho que o resultado no palco ele é muito mais rico. Bacana. Né? E eles também, eles ficam tão mais à vontade. E eu procuro ter, como eu falei, eu analiso o perfil da pessoa. Estuda o perfil, faz uma leitura. Eu fiz coach, neurolinguística, essas coisas. Maravilhoso. E aí, eu vejo se eu tenho uma flexibilidade, eu vejo um pouquinho. Aí ele deu, aí eu vou. Então, o jeitinho, eu consigo alinhar. E aí, depois, numa conversa, eu mando agradecimento, eu falo no LinkedIn. Gente, eu mando emoji. Tem gente que pode achar um saco. Eu adoro emoji. Se você mandar emoji, eu adoro emoji. Exato. Eu adoro emoji. Então, tem gente que não gosta de São Paulo. Eu não vou mandar emoji. Sabe que eu já me vi pesquisando a criação dos emojis? Por que vem? E vem das emoções humanas. A base Você sabe que essa coisa é do ser humano. Eu não posso falar de São Paulo, senão o pessoal de São Paulo vai ficar contra mim. Mas, assim, eu estou falando que é do ser humano. Mas por você viver num ambiente que é mais tende a você ter essa coisa. Lá em São Paulo, todo mundo correndo, aquela coisa toda, tende a pessoa ser mais fechada. É só isso. É isso. São características, né? Que não é que seja... Mas eu me dou bem com os dois, porque acaba quebrando. Eu morei em São Paulo e fui quebrando, e hoje tem grandes amigos por lá. Adaptabilidade também. Para que essas relações... Porque eu respeito floresçam, muito o outro. Exatamente. E aí eu disse aqui para a Yamara, gente, que o superpoder dela, ela tem vários, né? É conectar pessoas. E ela me complementou ali muito bem, dizendo assim, conectar e sustentar essas relações, né? Então, sobre a arte de conectar em escala, tem números lindos aí quando a gente olha, né, para os eventos que você está curando, planejando, realizando com toda a equipe, né, da Sai do Papel e todo mundo que é envolvido. É importante colocar, eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe maravilhosa e o sucesso e o resultado... Maravilhoso. Todos nós. Eu queria fazer 2 perguntas aqui nesse bloco sobre essa conexão em escala. A primeira, que você já deu um pouquinho aqui, mas eu queria um pouco de ênfase, né? Porque as pessoas que estão passando pelo evento se inscrevem, compram ingresso, se programam para assistir, às vezes, uma palestra, porque é o que foi possível, enfim, não tem a menor ideia do que foi todo um trabalho, uma dedicação, uma energia, um fluxo por trás da construção. Isso é uma coisa. Né? O trabalho invisível para quem está de fora,
Sim. que é muito forte para o evento acontecer nos Sim, seus, né? sim. No seu, atingindo o seu Muita sucesso. gente, muito tempo, muito estudo, muito preparo. Então, isso é um ponto importante, que é o quanto você transpira para inspirar. Uhum. Fazer um evento que gere, caramba, valor, né? Eu me conectei, isso realmente aqui são dinâmicas de um ecossistema vivo, sustentável, que está aí ganhando espaços cada vez mais, como é que a gente diz, longínquos, né? Estão indo cada vez mais longe. Agora, São Paulo, daqui a pouco você vem me falar de Barcelona, já estou jogando para o universo. Não, a gente recebeu já Buenos convites de Aires. próprio Portugal, que tem um Web Summit, já teve convite para ter o evento lá, de outros também países europeus também. Maravilhoso. Mas a gente tem um cuidado que é justamente assim, quando você cresce com algo e você se potencializa, você tem... quando eu era consultora de empresa, eu falava muito disso. Você tem que ter o cuidado de expandir, porque tem gente que tem um negocinho aí quer logo expandir, mas ainda não tem aquele preparo para a expansão ou o momento de expansão. Perfeito. Eu acho que, assim, a gente tem convite de outros estados, né, já está vindo São Paulo, pode acontecer no momento, respeitando a cultura, lugar, público, tudo. Perfeito. Mas eu acho que cada um vai ter a sua característica. Não vai ser um Rio Innovation Week. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Quando a gente estava fazendo São Paulo, o Innovation Week era uma marca, né? Então, ficou São Paulo Innovation Week. Mas não quer dizer, por isso que eu falei que é diferente. Não quer dizer que é um Rio Innovation Week em São Paulo. Ele tem um formato, mas ele vai trazer toda a cultura, todo o público, toda a característica de São Paulo. Lindo, lindo. Mas, assim, para a gente ir para São Paulo, a gente já está na 5ª, 6ª edição. Isso é importante. Não é assim, você faz já estou sabendo, vou sair expandido. É isso que acontece com muitas empresas. Vou abrindo um monte de filial sem estar realmente preparado e entender como seria essa expansão e de que forma e que lugar seria o primeiro. Então, olha quantos anos vem esse preparo, essa experiência. Aprendizado. Vários convites já aconteceram. Até porque, mas né, também Amara? Exige um estudo. São Paulo Innovation Week, com cultura, respirando a cultura, as características de São Paulo, eu imagino aqui, fazendo uma análise junto com você aqui, que só isso já faz com que a curadoria seja totalmente diferenciada para aquela cultura, para aquela forma, para aquele tipo de assunto que vai interessar, ou aquele assunto que a pessoa tem, quem está curando, tem que ter o feeling de isso aqui não vai interessar para esse público. Exatamente. Interessou muito lá no público do Rio, mas não interessará. Então, olha que camada você acrescenta. Não, e assim, eu tenho que levar para São Paulo muitas... O meu foco, quando eu estou falando de inovação para o Palco Open Innovation, de energia, São Paulo tem que levar muito global, eu tenho que levar muito referências de fora, porque eles vivenciam mais que a gente primeiro isso. Então, quando eu estou criando uma temática, eu venho com essas referências. Não que no Rio também não tenha, mas é diferente. São Paulo é a porta de entrada ali, então você vai ver temáticas diferenciadas, mais nesse olhar do que já está vindo. Às vezes, algo já que vai acontecer lá, que no Rio vai acontecer depois. E olha que interessante, você falou aqui, você só entrega isso com alto padrão de excelência que você já vem, né, entregando no Rio, quando você faz uma leitura delicada, sensível e profunda da cultura de São Paulo. Da cultura. Lindo. Isso é experiência. Porque senão você não entrega. Porque as pessoas vão olhar... Entrega valor. O pessoal do Rio vai fazer aqui um evento... Um evento que não tem nada a ver, tem nada a ver com a gente. Olha que toque de diferenciação. Por isso que eu falo que são diferentes, gente. Lindo. Podem ir nos dois que são diferentes. E isso reforçando a sua fala lá do início, né? A experiência conta. Conhecer pessoas que estão há muito tempo nesse ambiente conta. Entender as dinâmicas dos eventos conta. Entender o que as pessoas esperam de um evento como esse. Aí a leitura do ambiente, a leitura do contexto. Dá valor a essas pessoas também. Uma vez que a gente está lá, a gente está valorizando as grandes empresas ali que estão ali, fazem parte de São Paulo, né? Então, a última pergunta desse bloco. Qual foi, na sua experiência, a conexão mais improvável que você viu virar negócio real? Aquilo que ninguém dizia que podia acontecer, mas deu certo. Existe método para criar um novo conceito que eu estou trazendo aqui? Serendipidade,
que é a capacidade de descobrir algo valioso ou interessante ao acaso, que a gente sabe que não é ao acaso, só se você tiver com um olhar observador muito atento. Ou é sorte bem organizada? Gente, O que deu certo? Olha, improvável acontece a todo momento. Que bom, né? que bom. Então, assim, conexão que eu posso te falar, às vezes nos Países Baixos, umas coisas assim, um país que você nunca ouviu falar, né, da Europa ou de algum lugar, de repente vai ao seu evento, fala de uma população minúscula que eles já estão desenvolvendo o ecossistema e abrindo portas para o mundo todo. E você fala, mas como? Aí você começa a pesquisar, você fala assim, mas você tem não sei quantos... temos não sei quantos habitantes, mas aqui nós formamos os primeiros startups que conseguimos levar para a Europa toda. Aí começou a mostrar uns resultados e você fala, mas como? Um lugar minúsculo. Então, assim, eu fiquei... Agora, não estou lembrada do lugar, mas depois eu posso botar... Tá bom, aí a gente divulga. E assim, mas como você falou de improvável, eu lembrei disso. Porque quando a pessoa veio procurar a gente, foi no evento, ela veio, gente. Gente, para você ter ideia, eles têm lá uma conexão de um hub, passa para o mundo todo. Hoje já é mais uma potência. Eu não sei se é Letônia. Que hoje eles são abertura para todas... Mas antes ela foi falar que ela, para conseguir vir para cá, juntou governo, pessoas, para pagar a passagem para eles virem. Olha só. Olha isso. Para ter conhecimento, para levar. E hoje eles são uma potência, abertura de porta para a Europa e o mundo inteiro. E assim, você olha para o lugar e fala, tem isso lá. Aí eles começam a mostrar os resultados. E assim, como é que eles aprenderam? Indo, se fazendo presente, entendendo como é que funciona, entendendo o lugar deles, entendendo o que eles tinham de forte, que é abertura para os outros. E foi construindo hoje, virou assim uma potência. Tem gente que está indo para aqui, para lá, para ter essa abertura, se instala lá para ter uma abertura para os outros. Então, quando ela procurou a gente uns anos atrás, realmente eu não via nenhuma possibilidade. Igual startups. Às vezes vem algumas ideias, né? A empresa sai de papel, chega com algumas ideias. Eu nunca digo nunca. Porque às vezes você fala assim, isso não vai dar certo. Mas talvez com uma transformaçãozinha, entendendo isso, aquilo. E aí vem com uma ideia que eu falo assim, isso não tem como. Você já olhou, já existe. Mas uma coisa que eu aprendi na consultoria, e eu vou te falar, são diferenciais. Tem algo que é da Yamara, que eu posso vender a mesma pipoca que você. Mas o jeito que eu vendo a pipoca, Total. A forma como eu faço a pipoca, Total. A embalagem que eu coloco na pipoca, o carinho que eu faço na entrega da pipoca, faz total diferença. Perfeito. Então, como você fala que é improvável, já veio ideias que eu falei assim, isso aí tem 1000, isso aí às vezes nem vai dar certo, isso aí ninguém vai querer. Mas aí a gente fala na minha cabeça, tá? Eu nunca falo, porque assim, dizer não para um sonho de uma pessoa, você tem que mostrar para ela. Só que depois eu falo assim, não, mas se eu mudar aqui... E aí a pessoa, às vezes, vai te mostrando. Sim. E vai criando. Aí eu falo assim, trabalha mais os seus diferenciais, mais o seu público, mas o que você quer mostrar com isso? Tem valor, que eu falo, que não está perceptível ali nesse copo. Mas junto com esse copo, por ele ter esse frio, a água fica mais gelada, tem coisa... Então, assim, quando você fala do improvável, cara, tem vários. Assim, é difícil pensar, porque assim... É muita coisa também. Muito, muito, muito. Então, Yamara, a gente vai para o bloco 3. Vamos falar de um assunto que eu adoro, você adora, né? Maravilhoso, que é a humanização da inovação. Vamos falar do enfoque nesse mês das mulheres ainda, com recortes ainda mais importantes, mas sempre lembrando, gosto de uma fala sua que você trouxe aqui no nosso na nossa conversa prévia. Não só em março, né? Mas todos os dias, todos os 365 dias do ano. Mulheres e diversidade. Vou falar um pouquinho aqui de contexto. 4,7% dos investimentos em venture capital vão para mulheres. 13% dos fundadores são mulheres. 23%, temos 23% de liderança tech feminina globalmente. São números bem interessantes, importantes, mas a gente ainda vê uma representatividade relativamente numa curva de crescimento, para não chamar de pequeno, porque tem um esforço aqui. Então, eu queria te ouvir falar um pouco desse recorte da mulher aí dentro, sendo você uma mulher que leva à frente essa bandeira
com a sua própria atuação. Então, aqui mesmo você está inspirando diversas pessoas, homens e mulheres, jovens, né? Eu sempre faço a chamada para as jovens, para os ambientes de inovação, de onde eu venho, ciência, tecnologia, que eu vi muitas mulheres sempre, a vida toda, né? Em engenharia, tecnologia, por onde eu andei. Então, eu sempre chamo elas para esse tipo de ambiente. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Eu sei que é um assunto que você gosta e queria te ouvir o seguinte: que iniciativas, Yamara, você conduz como Yamara para desenvolver as mulheres no campo da inovação, onde você atua? E como que você vê hoje, aí a gente pode situar Rio de Janeiro, você atuando aqui dentro da Sai do Papel, também a presença de mulheres nos ecossistemas de inovação onde você navega, entendeu? 2 pontos: os seus projetos e as mulheres dentro dos ecossistemas de inovação regionais. Eu já há muito tempo, mas agora bem mais, uns 3 anos para cá, eu tenho um evento sempre no mês de Outubro Rosa, onde eu levo lá no Arca Hub, no nosso espaço físico de inovação em Ipanema, onde eu levo líderes femininas. Então, assim, é um evento que acontece 3 dias na semana, com várias ações, porque o que eu falo, o que a mulher precisa é de espaço. Sim. Né? E como você falou, os números estão crescendo, mas ainda são bem pequenos. Eu venho de uma área de tecnologia, de inovação, que eu não vou falar que eu não enfrento até hoje muitas barreiras. Quem não, né? Mas eu acho que a gente sabe e se não sabe, tem que aprender a se posicionar. Perfeito. Não pode baixar a cabeça e mostrar o seu valor e o seu potencial e o seu espaço. Eu acho que precisa são mais políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, eu não abro mão de fazer eventos para as mulheres, queria fazer mais. Então, assim, eu sou muito envolvida nas comunidades das mulheres, nos palcos do Innovation, eu tenho todos os dias slots fechados para mulheres, lideranças mulheres, porque eu dou esse espaço. De novo, as mulheres precisam de espaço. Muitas vezes elas são, né, podadas aí do espaço. Perfeito. Então, o que eu mais faço do que eu faço, do que eu posso, dentro também do meu relacionamento, é proporcionar esses espaços para as outras mulheres. Então, assim, dentro dos palcos, eu não abro mão de ter slot feminino, não abro mão de ter um slot também voltado para mulheres pretas, para alguma ação de diversidade, para recorte, que eu acho importante, de novo, falando de espaços, de oportunidade. Eu acho que a gente tem muito a crescer e a gente só vai conseguir isso. Eu uma vez escutei essa palavra de sororidade, mas assim, tem muita gente que acha bonito, fala, mas não vive isso de fato. Perfeito, Yamara. As mulheres têm que usar isso também mais. Porque eu vejo que a gente só vai crescer juntas. Então, assim, eu faço o meu papel proporcionando oportunidades, dando acesso, espaço. Mas outras mulheres líderes têm que vir junto, também proporcionando outras oportunidades e mais acesso. De novo, as mulheres precisam de espaço. Gente, e juntas a gente já está conquistando muita coisa. Então, assim, eu sou envolvida em comunidades, eu faço eventos, eu coloco slots dentro das curadorias. Então, sempre que eu posso, eu gosto de motivar mulheres, falar para mulheres. Enfim, eu acho que eu faço o meu papel do que aquilo que eu acredito, que é justamente essa questão da potencialização, da união, de espaços, mas eu convido outras mulheres a fazerem o mesmo, porque tem mulheres aí, líderes de um ponto que pode estar ajudando as outras mulheres com essas oportunidades e esses espaços. Dando a mão. Então, assim... Isso é sororidade. É uma das coisas que quem me conhece sabe que eu sou muito envolvida, não por levar meu nome para mídia, mas por algo que eu acredito, aquilo que eu falei. Hoje eu só trabalho com aquilo que eu gosto. Só faço aquilo que eu gosto. Vou fazer 52 anos, não tem por que fazer. Né? E uma das coisas que inovação e empreendedorismo está na minha alma, gente. Por quê? Porque é coisa nova. Eu não vivo, eu sou sagitariana, é sempre algo novo, me faz se relacionar com pessoas. Regenera. E mulheres tem a ver comigo.
né? Eu sou mulher, fazer Sim. pelas mulheres, e o que eu posso fazer, que eu estou fazendo, isso me motiva. Motivação é motivo para ação. Inovação também tem a palavra ação. Olha só como é que está tudo conectado Tudo com conectado. atitude, né? E posicionamento. Só que a atitude também, na questão das mulheres, tem a ver com o que as mulheres têm que se dar as mãos mesmo e proporcionar cada vez mais Boa. espaço para Gosto. outras mulheres. Então, eu venho muito Excelente. disso e tento trabalhar bastante isso. Excelente ponto, excelente ponto. E aqui no Universo Rio de Janeiro, dos eventos que você tem a oportunidade de curar, de desenvolver, você vê representatividade dessas mulheres à frente dessas iniciativas, Não, startups? eu acho que está Como é crescente. que tá isso? Está crescente, mas ainda bem Ainda devagar. É pouquinho, né? Né? E, olha, eu vou te falar Eu tentei fazer dentro de um grande evento, eu não vou citar qual, uma área feminina bem maior, sabe? Levei essa proposta, a direção desse grande evento, um evento que tem uma coisa mais masculina, comprou a ideia e aí eu fui atrás de lideranças femininas para me ajudar com apoio e tal. Tive muita dificuldade. Imagino. Gente, o que era mais difícil para mim, Você conseguiu. que é conseguir O espaço, e agenda. era um espaço A exclusivo nosso, conseguiu a num agenda e o posicionamento dentro de um setor. E eu não tive essa abertura. As outras mulheres falavam, nossa, que ótimo, maravilha. Então, vamos... Vamos apoiar. E não tive esse apoio. Às vezes até um apoio institucional vale muito. Total, sabe? Não vou falar de todas, mas assim... Sim. E eu não consegui realizar. Então, mais difícil eu conseguir. E aquilo que eu precisava do espaço, desse apoio, eu não consegui. Então, tem muito disso. Por isso que eu falo que é crescente, é pequenininho, porque falta isso. Por isso que a gente olha o 8 de março, o mês de março internacional das mulheres, como um marco de muitas conquistas que a gente celebra. Sim. E honra. Mas a gente sabe que ainda tem muito pela frente, gente. Então, só depende da gente. Precisamos ser Sabe o realistas. que eu vejo? Exato. Depende da gente. A gente falha muito. Se a gente não trabalhar mesmo essa união, esse posicionamento, né? Esse desenvolvimento, esse acesso. A gente vai continuar na mesma. Continuar com esses mesmos Por isso números. que 30%, 40% do salário. 135 anos para igualar. Vai continuar, Nossa. gente. E aí não adianta ficar reclamando. É ano após ano a mesma coisa. É isso. Entendeu? E a conversa voou o tempo aqui. Gente, muito E quando rápido. voou o tempo... E eu falo pouco, né? E quando voou o tempo, eu digo que a gente entrou em fluxo, entrou em flow. Porque a gente não viu o tempo passar, né? A conversa foi maravilhosa, eu iria aqui horas e horas. E eu queria deixar aqui nesse último bloco a sua mensagem. E eu trouxe aqui alguns pontos que você pode iluminar a tua mensagem para a nossa audiência nesses pontos, né? A gente falou de tanta coisa linda aqui e a Mara trouxe um olhar da jornada dela, trouxe um olhar sobre a inovação em si, a inovação dentro de ecossistemas que geram valor e não são só pontos de concentração de pessoas como eventos. Ela traz um olhar que eu diria até que é bem consciente de que a inovação nos encontros, nos hubs, ela se dá principalmente pela continuidade dessas relações que se sustentam, né? E que aí sim, por essa sustentabilidade, por esse relacionamento, por essa continuidade, gosto da palavra que você usou, gera resultados. Exato. E isso floresce ecossistema, isso floresce pessoas, isso floresce sociedade. Exato. Né? Então, vai por aí. Então, olhando para tudo que foi falado aqui, o que a mensagem final que eu trouxe 3 pontos para a Yamara iluminar a gente aqui, né? Se você fosse falar para 3 públicos, o que você diria para quem quer empreender e entrar no ecossistema? Primeira coisa, quem está ali querendo empreender. Quem trabalha em corporações e quer construir pontes com startups. Você vive muito o mundo das startups e também a conexão que você promove muito bem com C-levels,
instituições representantes de grandes corporações, né? Então, quem trabalha em corporações e quer construir mais pontes ainda com essas startups. E quem atua em políticas públicas que você trouxe e quer fortalecer ecossistemas regionais. Qual a sua mensagem para esses públicos, Yamara? Olha, o ponto 1, né, apaixone-se pelo problema. Se você quer tirar uma ideia do papel, você não vai só pensar na solução. Mas quando você se apaixona pelo problema, você começa a pensar em várias ações para poder solucionar esse problema. E você vai muito além. Tirar a ideia do papel requer tempo, requer trabalho. E se você não está disposto ainda, não empreenda. Né? Empreender ela requer de você atitude, requer estudo, requer relacionamento. Né? Então, assim, quando eu falo de trabalhar mesmo, quando a gente fala de programas de aceleração, de pré-aceleração, é porque você tem que validar a sua ideia, trabalhar bem esse problema. Quando eu era não sei se eu posso falar, do Sebrae, a gente falava de plano de negócio, as pessoas falavam, mas eu não tenho tempo para fazer um plano de negócio. Gente, se você não tem tempo para planejar agora e começar a fazer o certo, você já vai começar errado e você vai perder tempo muito mais e dinheiro depois. E eu acho que é isso, a ideia que eu falo, você quer tirar a sua ideia do primeiro você tem que entender mais sobre a sua ideia e qual o problema que você está querendo resolver. Então, apaixone-se por ele, vai muito a fundo desse problema. Porque quando você vai entrando mais, você vai descobrindo umas coisas e isso depois vai transformar de uma forma diferente até a sua ideia para depois você ir trabalhando seu negócio. Então, primeiro, apaixone-se pelo problema. A segunda pergunta de startup, corporações, tem uma palavra só que eu vou falar para vocês, é confiança. Bacana, bacana. Tá? Porque o que eu vejo muito há anos trabalhando com inovação? Tem empresas que não têm, ainda acreditam que as startups podem entregar as soluções no tempo, no prazo, com qualidade, com escala. Né? Então, primeiro, se você não confiar nesse trabalho, realmente você entender como se funciona, e a parte, eu falo às vezes, vem de área, e a parte de cima, a diretoria, a presidência, não compra a ideia, então isso não vai chegar a lugar nenhum. Gente, POC só não gera resultado porque você não escalou e a sua diretoria às vezes não está sabendo de nada, e na hora quem vai assinar o projeto de milhões são ele, e aí fica parado. Né? Uma vez falaram para mim assim, eu não acredito em hackathon. Gente, eu vou te falar. Hackathon, eu já vi muito hackathon dar resultado. Hackathon só funciona de novo quando o nível de cima também acredita, quando todos da área acreditam. E antes de você fazer um hackathon, você também tem que estar aberto para levar essas soluções para casa. Então, você já tem que estar preparado para dar continuidade. O que acontece é que as empresas fazem um hackathon e não dá continuidade, depois fala que o problema está no hackathon. Não está no hackathon em Ideathon, eu acho maravilhoso, porque um hackathon em Ideathon vai além do hackathon. Só em você juntar as pessoas que às vezes não se falavam das áreas, você juntar expertises diferentes para achar uma mesma solução, você motiva essas pessoas quando elas fazem parte do processo. E nascem ideias para e elas se soluções para desafios reais incríveis. Então, assim, vai além do hackathon. Elas se sentem parte. Cara, a gente fez na Globo, várias vezes as pessoas falavam pra gente, nossa, como é maravilhoso, eu não conhecia fulano. E assim, eu faço parte, eu sou parte integrante. Perfeito. E aí isso motiva muito mais a pessoa. Só que a empresa não dá continuidade. O problema não está no produto, no serviço. Está na continuidade, né? Então, isso exatamente. Conecta com governança, isso conecta com liderança. Por exemplo, ideia. Você quer ser empreendedor, mas você não tem esse compromisso em ser. Também está essa palavra, compromisso. Perfeito. Eu quero ser, e você tem que entender tudo que envolve. Sim. Porque ser empreendedor tem muito a ver com o seu comportamento empreendedor. Sim, atitude. A atitude. Mentalidade. Então, olha só quantas vezes a gente falou de motivação que tem atitude, a inovação que tem atitude. Perfeito. Então, assim, tudo é gerado na atitude. Perfeito. Ecossistema. Você quer empreender, quer ser uma startup, uma empresa, você tem que participar do seu meio. Você tem que entender o que as outras estão fazendo. Alguém que é similar está fazendo, como é que ele fez, o que ele gerou. Você tem que criar os seus diferenciais, você tem que se fazer presente, você tem que estudar o mercado, as pessoas, o seu público.
É muita coisa, mas faz parte. Mas primeiro, apaixone-se pela sua ideia, apaixone-se pelo... Porque se Perfeito. você não se apaixona, você mesmo não acredita naquilo que você está levando para o público. E outra, você não faz nada para você faz para alguém. Toda vez que a pessoa vai falar para mim, mas eu acho que essa ideia, eu gostaria de... Você não está vendendo para você. Muito bom, ótimo você ponto. Você está vendendo para alguém, então para. Mas com quem você perguntou? As pessoas também têm muita dificuldade. O que eu adorei quando começou essa coisa de startup? Que startup tem validação. Startup, você vai lá, faz lá o seu MVP, vai testar. Isso é ótimo antes de virar um negócio de fato. Mas as pessoas têm vergonha de fazer uma pesquisa, as pessoas têm vergonha de perguntar. Gente, pergunta, as pessoas vão falar. Pesquisa, só não fazer pesquisa longa. Mas você tem E os passos, os passos, né, que você pode dar depois de uma validação, eles podem ser completamente diferentes se você tem uma leitura inicial do que aquele MVP com aquele grupo avaliado, né? Pode te revelar, inclusive ajustes de rota, inclusive ajustes de produto. É igual corporação. Corporação né? faz uma área de inovação, depois ela fala, vou terminar com a área que não gerou resultado. Porque não deu oportunidade para a área de crescer e colocar em prática realmente o que ele está fazendo ali. Não dá, principalmente não dá recurso. Perfeito. Eu já trabalhei com várias empresas que criou uma área de inovação, mas não dá recurso para a área. Não dá autonomia para a área. O problema não está na área, entende? Então, são várias questões. Políticas públicas, o que a gente precisa são mais ações, são mais políticas públicas voltadas realmente para a inovação. Perfeito. Eu acho que quando a gente tiver realmente isso, de fato, porque tem muito... Né, inclusive, o nosso país tem um potencial absurdo. Eu acho que aí, olha o quanto isso vai crescer. Criar, de fato, ecossistemas vivos de soluções reais para desafios reais que a gente soluções reais e outras. Gente, ecossistema só funciona, gente, não acabar com esses hypes, com essa coisa, né? É quando gera resultado. Perfeito. E, Amara, você é muito inspiradora, tá? Eu quero te agradecer por esse encontro, foi ótimo, por essa conversa. Ela não acaba aqui, eu já vou deixar o convite aqui para outros e outros e outros, quando você quiser. Quero convidar todo mundo. Por favor. Gente. Eu estou terças e quintas no Arca Hub, nosso espaço físico. Eu já tive a oportunidade de inovação em riquíssimo. Ipanema, do lado do metrô da General Osório, na Rua Jangadeiros 48, segundo andar. Marca comigo, olha no meu LinkedIn, Amaral Fradinho. Maravilhoso. Eu adoro. Gente, eu stalkeio todo mundo no LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn. Mais do que Instagram. O pessoal me procura, mas eu uso muito LinkedIn, porque o LinkedIn eu aprendo todo dia. Eu me conecto todo dia. Eu me relaciono mesmo de fato. E se vocês mandarem mensagem para mim, pode ver que eu vou responder, porque eu dedico tempo mesmo para me relacionar com as pessoas. Eu acho uma ferramenta maravilhosa. É sim. Poderosa. E vários eventos. Eu sou responsável pelo Energy Talks também, que são eventos mensais. Tive oportunidade de conhecer. Levo várias temáticas também de energia. Pessoas que levam as suas falas, as suas experiências. A energia está muito em alta. Você que é do segmento de energia, participe do Energy Talks. Vem falar comigo para você participar, até como painelista no próximo. Por quê? De novo, o setor também está muito crescente, muito forte, aquecido. Muito potente no Rio de Janeiro. Mas ele só vai continuar assim se a gente estiver unido, né? Fomentando. Perfeito. Junto. Então, a gente precisa de vocês. E a ideia de ter o Energy Talks é que a gente levar a temática e discussões mensalmente. Depois vai cair no palco de energia lá no Rio Innovation Week, e vai ter um também lá no São Paulo Innovation Week. Maravilhoso. Mas que a gente tem que dar continuidade a essas discussões, a temática, potencializar, desenvolver, e é isso que a gente quer. Maravilhoso, maravilhoso. E isso girar essa energia, esse saber, esses conhecimentos que você falou tão bem aqui, de um ecossistema real de inovação. Exato. Que não é só focado em realizar encontros de pessoas, mas para muito além disso, conectar de fato essas pessoas em torno de ideias, soluções para desafios reais. Exato. Esse é o verdadeiro sentido, né, de um ecossistema da inovação. Eu stalkeio muitas lideranças no LinkedIn e eu não vejo presença deles, e eu fico fazendo convite, às vezes eu vejo que as pessoas ficam canhadas. Gente, os painéis são bem riquíssimos. E assim, eu gosto de fazer um ambiente de bate-papo.
Então, eu falo, você pode ficar tranquilo. Muitas já chegaram para mim e falaram, ai, estou muito nervosa. Depois falaram, ai, me chama de novo, que foi maravilhoso. Eu gosto que seja leve. Exato. E é isso, mas você tem muito a contribuir, muito para falar. Bacana. E eu quero estar com vocês aí, junto comigo aí nos próximos. Então, líderes, você que está aí à frente de lideranças importantes, você que está aí iniciando na carreira de liderança também, ouça esse convite que a Amara está fazendo. Veja assista ao nosso episódio aqui completo. O que a Amara trouxe para a gente hoje aqui, de tanta riqueza, de tantos saberes, de tanta inspiração. A gente começou falando aqui da inovação em si, dos ecossistemas de inovação, por que existem, como são. Depois evoluímos para entender como que esses ecossistemas geram valor real. Sabe o que a Amara disse aqui, que eu super concordo? Ecossistema de inovação é para além do encontro em si das pessoas, como ele se sustenta, a forma com que ele se sustenta, que é muito a energia e as camadas de potência que a Yamara faz com o trabalho dela no dia a dia, para gerar resultados, para gerar números, indicadores positivos de crescimento para essas pessoas, de florescimento. Então, isso se conecta também com o papel nesse mês de março, mas em todos os dias do ano, né, Amara? Sim, sim. Com a presença das mulheres nesses ambientes. Onde estão as mulheres? Que eu perguntei aqui para a Yamara do percentual de mulheres que estão liderando startups, percentual de mulheres que estão dentro dos hubs, dos ecossistemas, as desenvolvedoras, as que codificam. Estou vendo tanto movimento buscando essas mulheres. Então, tem espaço. Mas a Yamara trouxe uma reflexão tão poderosa sobre sororidade. O que a gente faz enquanto vozes, onde estamos, com o que fazemos no nosso dia a dia para estender as mãos e abrir um espaço. Dar acesso. Não é só uma palavra bonita. Dar acesso. É uma ação potente. Desenvolver mulheres para que elas possam caminhar e ocupar espaços que elas podem, que elas desejam, que elas querem. E toda a sociedade ganha com isso. Isso não é sobre colocar a mulher superior, muito menos sobre colocar o homem como superior. Eu sempre vou falar de um equilíbrio onde todos crescem. Exato. Já me chamaram de algumas coisas com essas minhas ideias, minhas bandeiras, mas eu enxergo esse futuro. E eu tenho muita fé nas novas gerações que elas começam a mostrar para a gente coisas lindas nesse entorno, né? De como que a gente pode se desenvolver, mas também puxar as pessoas que estão com a gente, que estão ali nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de desenvolvimento para crescermos juntos, resolvendo questões que são reais do mundo. E aí todo mundo floresce, todo mundo cresce junto. Então, acompanhe esse episódio, conheça a história, a inspiradora história da Yamara. Falamos de carreiras em espiral, falamos dos tipos de carreira, um trabalho que eu estou apaixonada, me apaixonei pelo problema. Exato. Me apaixonei pelo problema de entender melhor, com profundidade, questões de carreiras hoje, porque as pessoas hoje duram pouco em estágios de carreiras, ou então duram muito, e isso leva à insatisfação. Então, eu estou aprofundando cada vez mais esse estudo para poder ajudar a desenhar essas carreiras, para poder apoiar, para poder ser útil nesse campo que eu amo, né? Então, estou estudando muito para isso. Acompanhe o episódio completo, esteja com a gente. Esse foi o Ana Conecta número 23. Imperdível. E vou pedir para a Yamara aqui traduzir numa última frase o que ela sentiu aqui nesse lugar hoje. Uma frase, Yamara. O que você deixa? O que fica para você desse nosso encontro? Eu acho que é experiência viva. Eu acho que é a experiência viva que fica, sabe? O que eu aprendi assim é que eu sou muito grata, nem só frase, eu quero falar mais. Claro. Porque por ter essas oportunidades. Então, assim, são momentos e experiências que ficam na minha vida. Lindo. Eu sou grata, muito obrigada por isso. Eu que agradeço. E assim, se eu puder
ser uma sementinha, não sei do que eu falei, gente, eu sou muito simples, eu falo o que vem na minha cabeça, mas se passou algum insight para você, eu já fico feliz, né? Se eu puder Você já transformou. Né, contribuir com o que eu falei aqui para cada um de vocês, você pegar alguma palavra ou algo, acho que isso já me faz bastante feliz, eu acho que foi o meu propósito de hoje. Essa é a energia do nosso encontro. Aqui está pulsando. Quero agradecer a Mara, quero agradecer ao meu parceiro, Rafael Amon, aqui da Unix Audiovisual. Quero agradecer você, que vai se inspirar, que vai aprender muito como a gente vibrou aqui, com muitas coisas bacanas. Aproveita o Ana Conecta Vozes, traga suas ideias, traga seus insights para a gente. Vai ser um grande prazer. Até a próxima.